Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa disciplina de Direito Processual do Trabalho e os temas que nós vamos abordar, que está no nosso cronograma, é o tema que se relaciona a atos, termos e prazos processuais dentro do processo do trabalho. Então vamos iniciar esse assunto, de atos, termos e prazos processuais no processo do trabalho, com alguns conceitos preliminares. Mas desde já, eu quero destacar para todos vocês que muito do que vocês já estudaram em Direito Processual Civil, vocês vão aplicar ao Direito Processual do Trabalho. Sabendo que existem disposições específicas que estão previstas na CLT, tá certo? Porque quando nós estudamos Direito Material, Direito Processual do Trabalho, nós vimos que são ramos autônomos do direito, possuem regras, princípios e instituições próprias. Então, se ele tem regras específicas, a gente precisa saber que, embora a grande parte do que a gente estudou em Direito Processual Civil a gente vai aplicar em Direito do Trabalho, ainda assim, a gente deve iniciar os nossos estudos a partir da CLT, porque em se tratando de processo do trabalho, a legislação especial vai ser a CLT, tá certo? Então, a gente vai sempre procurar frisar o que pode ser aplicado do CPC, mas o ponto de partida, o norte do nosso estudo vai ser a CLT. Bom, para iniciar, vamos começar pelos conceitos do processo, do processo do trabalho. Quando a gente fala de processo do trabalho, é importante a gente destacar que, obviamente, a natureza jurídica, do processo do trabalho vai ser uma natureza jurídica processual, que visa o quê? Visa uma solução jurisdicional daquela lide que foi levada ao Poder Judiciário. E dentro desse processo, do trabalho, em busca de uma solução jurisdicional para uma determinada situação, nós temos duas partes, e essas partes podem ser classificadas como demandante e demandado, ou reclamante e reclamado. Normalmente, o reclamante em uma ação trabalhista vai ser o empregado, tá? Normalmente. E, normalmente, o reclamado vai ser a empresa, vai ser o empregador ou vai ser o tomador dos serviços. Já que a gente viu que a Justiça do Trabalho, ela não se limita apenas à relação de emprego. Ela inclui as relações de trabalho. E nós vimos também nas aulas passadas que relação de trabalho é gênero, dentro da qual se insere a relação de emprego, tá certo? Então, é por isso que desde o início dessa aula, a gente já vai fazer essa distinção e saber mais uma vez que não necessariamente só vai ser parte no processo do trabalho aquela pessoa que tem vínculo empregatício, já que a competência da Justiça do Trabalho, ela é mais ampla, ela envolve o quê? Envolve as relações de trabalho, tá bem? Então, nós temos aqui, portanto, que o processo, ele possui natureza processual, naturalmente, busca o quê? Uma solução jurisdicional para uma determinada lide, para um determinado conflito. Essas partes vocês podem nomear como demandante e demandado ou reclamante e reclamado. Dentro dessa relação processual, dentro do processo do trabalho, nós temos a figura do juiz, que vai ser uma pessoa que vai julgar aquela lide que foi posta, foi levada à Justiça do Trabalho. Sabendo que esse juiz ele precisa ser imparcial e garantir sempre o contraditório e a ampla defesa. Bom, mas então o que é que a gente considera como sendo ato processual? Ato processual, de acordo com a doutrina, vai ser cada unidade de procedimento que ocorre dentro dessa relação processual. Então, por exemplo, quando o juiz ele dá um despacho, quando o juiz emite ali uma notificação, ele está realizando um ato processual. Uma decisão, publicações, tudo isso são atos processuais. E uma característica muito importante desses atos processuais, de acordo com o artigo 770 da CLT, é a publicidade desses atos. Ou seja, de acordo com a CLT, todos os atos praticados dentro do processo do trabalho, eles precisam ser públicos, o que significa que
qualquer pessoa, né, pode ter acesso àqueles atos processuais. Por exemplo, qualquer pessoa, ela pode assistir uma audiência trabalhista. O juiz, ele não precisa autorizar você a ter acesso, tá? Agora, claro, da mesma forma que acontece no processo civil, também vai acontecer no processo do trabalho. Existem processos que vão correr em segredo de justiça. Imagina que você tem ali uma reclamação trabalhista em que se discute se houve ou não assédio sexual do empregador com relação ao empregado ou à empregada. Ali você vai estar tratando, né, com questões muito íntimas daquela pessoa e que, se você der publicidade, como a regra geral determina, você vai invadir, violar a intimidade, a vida privada, a dignidade daquela pessoa. Então, da mesma forma que existe no processo civil, também é possível que exista também aqui dentro do processo do trabalho o sigilo, né? O processo correr em segredo de justiça. Lembrando que na CLT, quando a gente vai, né, ver a questão dos atos processuais, nós vamos encontrar o dispositivo que trata que os atos processuais, eles devem ocorrer entre as 6 e as 8, ou seja, da manhã e às 8 horas da noite. Mas quando a CLT fala sobre esse horário de prática dos atos processuais, obviamente que ela está levando em consideração aqueles atos presenciais, aqueles atos físicos. E com o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, isso fica bem mais ampliado. Então, por exemplo, se o meu prazo para cumprir determinado, né, ato processual, ele vence hoje, eu não tenho somente até as 8 horas de hoje para praticar esse ato. Se eu vou praticar esse ato através do PJE, eu posso praticar até o final do dia de hoje, tá certo? Até as 23 horas e 59 minutos eu estou podendo praticar esses atos processuais. Por quê? Porque o processo hoje é eletrônico. A maioria dos atos, eles ocorrem, né, dentro do processo judicial eletrônico. Então, essa limitação do horário, a gente vai pensar que é somente para aqueles atos físicos, aqueles atos presenciais. Já os termos processuais são todos aqueles atos processuais que são reduzidos a termo, ou seja, que eles são reduzidos à forma escrita. Então, a gente tem, por exemplo, a audiência trabalhista. Então, na audiência trabalhista, em virtude muito também, né, do princípio da oralidade, vários atos eles podem ser praticados de forma oral. E até mesmo quando você junta um documento físico, uma reclamação, quando você junta uma contestação, existem outros atos ali na audiência que vão se realizar de forma oral. Por exemplo, a oitiva das testemunhas, a parte, né, a ouvida da parte, protestos, e tudo aquilo ali vai ser reduzido a termo. Tá? Então, quando a gente fala de termos processuais, lembrem-se de, foi reduzido a termo, ou seja, foi reduzido a escrito. E dentro desse assunto que fala dos atos, dos termos e dos prazos processuais, sem dúvida alguma, o que merece maior atenção de nossa parte é a parte dos prazos processuais. E o que é um prazo processual? O próprio nome já indica. E por tudo que vocês já estudaram em outras disciplinas, vocês sabem que o prazo processual é um lapso temporal que a parte tem para cumprir uma determinada obrigação dentro do processo. E esse prazo, ele pode ser definido, né? Geralmente ele é definido pela própria legislação, mas também existem outras situações em que vai ser o juiz que vai determinar o prazo para cumprir determinado ato processual. Mas, como regra geral, um prazo significa esse lapso temporal para que a parte cumpra a sua obrigação. Lembrando que, se a parte deixa transcorrer esse prazo processual, ocorre um efeito negativo para essa parte, que seria a preclusão temporal, ou seja, se ela não praticou o ato dentro daquele lapso temporal determinado por lei ou pelo juiz, ela não pode mais praticar, ela vai sofrer as consequências dessa omissão. Porém, é possível que essa parte ela não tenha dado causa ao descumprimento de determinado prazo. Imagina que a parte ela tinha até hoje, por exemplo, para concluir determinado ato processual. Só que o PJE ele fica fora do ar. A parte perde o prazo, não é?
porém, ela perdeu o prazo por motivos alheios à sua vontade. Ela não deu causa àquele fato que fez com que ela perdesse o prazo. Ou seja, ela não tinha nenhuma ingerência sobre o funcionamento, sobre a manutenção do PJE, tá? Que é um sistema eletrônico da justiça. Então, isso seria um exemplo de justa causa, que a parte poderia pedir a dilação desse prazo, tá bem? Então, a gente tem a regra geral, mas também a gente sabe que em algumas situações é possível que a parte alegue uma justa causa e que o juiz, ele, dentro, né, aí desse curso processual, ele possa dilatar esse prazo. Da mesma forma que também é dado ao juiz o poder de alterar, dilatar alguns outros prazos processuais em outras situações e até mesmo alterar a ordem de produção das provas, visando uma maior efetividade dentro do processo do trabalho. E essa previsão vocês encontram no CPC, lá no artigo 139, inciso 6º, ok? Lembrando que é possível essa dilação do prazo, né, do artigo 139, mas somente antes de encerrar o prazo regular. Então, dentro dessa noção introdutória de prazos processuais, a gente pode fazer algumas classificações desses prazos. A gente pode classificar o prazo como particulares ou comuns, ou seja, o prazo particular, para a doutrina, ela vai classificar como aquele prazo que corre apenas para uma das partes. Prazo comum seria um prazo que corre para ambas as partes. Nós temos também os prazos legais e os prazos judiciais. Os prazos legais, eles são determinados pela própria legislação. Então, a lei vai trazer o prazo. Por exemplo, prazo para recorrer, prazo para contestar. A lei já vai trazer a lei, já vai determinar qual é o prazo. Mas também existem prazos judiciais, em que a lei é omissa e quem vai definir aquele prazo é o próprio juiz, ok? Se nem a lei e nem o juiz definem o prazo, a gente considera o prazo de 5 dias para ser realizado aquele ato. Os prazos, eles também podem ser peremptórios ou dilatórios. Os prazos peremptórios, eles não podem ser prorrogados. Se a parte não cumpriu aquele prazo, ela não pode cumprir depois, tá? Já os prazos dilatórios, eles podem ser prorrogados mediante uma decisão do juiz. E dentro desse assunto de prazos, é importante a gente saber como o prazo é contado e quando o prazo ele começa a ser contado. Então, como é que o prazo é contado? Vocês vão encontrar no artigo 775 da CLT. E, como regra geral, a gente conta os prazos processuais dentro do processo do trabalho, considerando somente os dias úteis, ou seja, a gente não conta sábado, domingo, feriado, recessos forenses, somente os dias úteis são considerados, tá certo? E nessa contagem a gente exclui o dia do começo e inclui o dia final, o dia do vencimento desse prazo. E a partir de quando esse prazo ele começa a ser contado? Agora a gente vai para o artigo 774 da CLT. O prazo ele começa a ser contado quando a parte ela é efetivamente intimada, seja uma intimação pessoal, seja uma notificação através do PJE, quando ele toma ciência, seja até mesmo por um edital. Então, a partir daquele momento, se começa a contar o prazo, sabendo que nessa regra de excluir o dia inicial e incluir o dia final, se por acaso o prazo cai numa sexta-feira, a gente somente vai começar a contar esse prazo na segunda-feira subsequente. Ah, mas a segunda-feira é feriado nacional. Então, a gente nem começa a contar na sexta e nem começa a contar na segunda. A gente só vai começar a contar no primeiro dia útil subsequente ao início previsto ali daquele prazo, tá bem? Lembrando que se aquele ato que vai dar início a um determinado prazo, ele é praticado na audiência, então a partir daquele momento, como as partes estão presentes, consideram-se que todos foram intimados e a partir dali começa a iniciar o prazo. Claro, se a audiência aconteceu numa sexta, a gente não começa na sexta, a gente começa no dia útil subsequente.